Paz e graça, meus irmãos. Aqui é o mineirinho Wellington Lucena, falando diretamente de Pedra Azul, Minas Gerais. Ao fundo está a Escola Estadual Cassiano Mendes, a qual fui aluno e trabalhei na época de 2007, 2008 a 2009. Eu fui professor, primeira escola pública que lecionei aqui em Pedra Azul. Meus irmãos, eu vim esclarecer uma dúvida da inscrita Josineia. Ela me perguntou a respeito do calvinismo. E de forma bem objetiva vou explicar para ela aqui o que significa calvinismo. Em primeiro lugar, calvinismo é uma doutrina que prega a predestinação e eleição dos salvos, ou seja, aqueles a qual Cristo morreu na cruz já estavam predestinados desde o início da fundação do mundo. E tem corrente, base teológica, base bíblica para defender esses argumentos. E outra coisa também interessante, que existem alguns textos em outras passagens da Bíblia também que confirmam isso. Por exemplo, lá na Epístola aos Romanos fala, né? Deus falando, através do profeta, através do apóstolo Paulo, que ele aborreceu Esaú e amou a Jacó. E nós olhamos também no Pentateuco, onde está escrito que Deus endureceu o coração de Faraó. Então nós olhamos através da palavra que algumas ações partem do Senhor. E nós que somos calvinistas acreditamos em quê? Que a salvação vem de Deus para o homem, parte de Deus para o homem o plano da salvação, não do homem para Deus. Os arminianos eles creem que quando Cristo morreu na cruz, todos têm direito e acesso à salvação, independente que a salvação parte do homem, segundo os arminianos, aqueles que acreditam no arminianismo e pregam ele. Geralmente são os irmãos das denominações pentecostais. Nós que pertencemos à presbiteriana do Brasil, que prega a teologia reformada, nós cremos que não, que a salvação parte de Deus para conosco. Por isso que na Bíblia fala que muitos são chamados e poucos os escolhidos. Ali significa o quê? Que nem todos que estão dentro das igrejas, eles são salvos. Infelizmente, a própria palavra também fala que no meio do trigo há o joio. Então, essa separação quem vai fazer é o Senhor Jesus, no grande dia do trono branco, né? E até mesmo na morte do cristão. Então, o cristão autêntico, verdadeiro, aquele que é o trigo, aquele que é a ovelha, ele parte direto para a glória do Senhor quando morre. Já o joio, né, o bode, o cristão falso, aquele que mesmo que está na igreja, mas ainda não teve um encontro verdadeiro com Deus, um encontro verdadeiro com Cristo, aquele que foi convencido, não convertido, esse se chegar a morrer, o que acontece com ele? Ele se perde, ele vai para o inferno. Então, a grande questão do calvinismo é essa, você apreender, assimilar que a salvação vem da parte de Deus. O calvinismo é uma doutrina bastante polêmica, porém ela não é herética, ela não é antibíblica. A pessoa tem que ter uma compreensão bíblica para entender o calvinismo. Então o calvinismo é o Espírito Santo que abre o entendimento da pessoa para que ela venha aprender, para que ela venha assimilar mesmo como se funciona essa doutrina bíblica. Então, meus irmãos, eu deixo um abraço aqui, o irmão Wellington Lucena, falando diretamente de Pedra Azul, relembrando ao fundo da Escola Estadual Cassiano Mendes, a qual eu fiz uma parte aqui do meu ensino médio no ano de 2002. Eu fiz até o primeiro ano, depois eu fui para Belo Horizonte. E quando eu voltei, eu fiz administração e lecionei. Foi a primeira escola pública a qual eu lecionei aqui por volta dos 20 anos, eu já era o professor mais novo, que lecionava língua portuguesa e matemática aqui nessa escola. Um abraço para todos, fiquem com Deus.